Nessa história, temos alguém agindo como um canalha, um verdadeiro traidor da pátria brasileira. O que mais entristece qualquer brasileiro é que nós tínhamos esperança nesses dois homens, porque em suas carreiras passadas, os dois eram exemplos, esperança, louvor para a nossa nação. Um juiz que não se entregou ao sistema e um deputado que não teve medo dos poderosos. Mas Brasília muda muitas pessoas e alguém está utilizando da canalice para gerir as suas novas perspectivas. Quem deve estar falando a verdade? Quem está mentindo? Se é Sérgio Moro ou Bolsonaro? Vamos entregar aqui os elementos e tentar chegar a alguma conclusão juntos. Aqui temos um ex-juiz e ex-ministro acusando o presidente em exercício de tentar intervir na autonomia da Polícia Federal, tentar aparelhar as instituições politicamente e cobrar a ciência de inquéritos sigilosos que decorrem no Supremo Tribunal Federal. É um presidente da República que acusa o seu ex-ministro de omissão, de barganha e também de egocentrismo. A verdade é que dificilmente nós teremos provas fatais, materialidade audiovisual, que teremos uma decisão final diante do conteúdo trazido pelas partes, porque eram dois parceiros de trabalho. Seria até estranho se o Jair Bolsonaro ficasse filmando de forma escondida o Sérgio Moro e o Sérgio Moro gravando o Jair Bolsonaro em suas conversas. E a gente entende que as reuniões mais delicadas, mais sensíveis, não são feitas pelo WhatsApp. Então, não teremos que provas que verdadeiramente irão concluir o assunto diante de uma análise jurídica ou administrativa. Contudo, como nós não somos crianças, nós entendemos que as entrelinhas também dizem muito sobre o contexto. Então, vamos analisar um pouco mais no que estava acontecendo para a gente tentar tirar uma conclusão. De antemão, antes que chegue aquela galera pseudo-intelectual que só utiliza de insulto pessoal como modalidade argumentativa, denominando todo mundo como gado apenas por discordar de suas ideias, como se fosse o auge da sabedoria, eu não concordo 100% com ninguém, tampouco com o Jair Bolsonaro. Tem algumas discordâncias de visão que ele teve na sua gestão como presidente da República, tal como a indicação do Augusto Aras para a PGR, o fundão eleitoral, embora ele tenha se declarado incompetente legalmente, pois se vetasse, ele cairia num crime de responsabilidade, o aumento da carreira do policial militar, passando de 30 anos para 35, a natureza do serviço policial militar é muito dura, e eu acredito que com 30 anos, a pessoa já ofereceu bom serviço para a sociedade e poderia sim se aposentar. Mas são visões que eu discordo, contudo, no lato senso, ele é um ótimo governante e me representa os meus ideais e os ideais da minha família. Agora, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ele sempre foi um espelho para mim. Pessoalmente, eu sempre o vi como um grande guerreiro contra a corrupção. Ele foi até maior do que os juízes, do que ali os membros do judiciário italiano na Operação Mãos Limpas. Mas existem algumas atitudes antiéticas desse ex-juiz que dizem muito, que podem dizer muito sobre a relação entre Jair Bolsonaro e ele e quem está falando a verdade. Uma exposição pura e midiática, um presidente que o elevou, colocou Sérgio Moro num cargo que talvez ele nunca tinha pensado em estar, mesmo com todas as habilidades, honras e éticas. Eu percebo que está faltando lealdade ao nosso grande Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro. Expor uma relação de trabalho que não tem nenhuma materialidade, acusações sem provas, com prints de internet, com print de WhatsApp, sem contexto e sem algo fatal. Isso fere a lealdade, isso fere a ética, isso fere a pessoa. Vejam bem, o Sérgio Moro, ano passado, foi massacrado pela mídia. A Intercept vazou as suas mensagens. Ele não gostou. E ele também se julgou incompetente para se defender, pois não lembrava do contexto. E ele vai cometer a mesma coisa com o Jair Bolsonaro. Aquilo que ele criticou no Verdivaldo, ele vai fazer com o Jair Bolsonaro. Agora, são dois pesos e duas medidas?
E olha só, o maior defensor do Sérgio Moro no Planalto não foi nenhum funcionário, não foi ninguém que não tinha ali um cargo público a se jogar. Foi o próprio presidente no Planalto. Se a gente colocar em Brasília, foi um dos maiores defensores da permanência do Sérgio Moro. A qualquer momento, Jair Bolsonaro poderia demiti-lo por causa dos escândalos, que são infundados, no meu ponto de vista, porque me baseei também nos argumentos do Jair Bolsonaro. E ele vai cometer aquilo que ele critica contra o presidente da República e de forma midiática. Olha, existem coisas que nós não devemos ser contraditórios. E essa é uma fundamental. Aqui temos um dos atos que mais me envergonham como admirador do Sérgio Moro. Aqui ele mandou para a Globo, a mesma Globo que viveu detonando o Sérgio Moro. Expôs a afilhada de casamento. Até onde vai o interesse profissional do Sérgio Moro? Para ele expor uma relação, eu não estou falando aqui de amizade, é uma relação familiar. A Carla Zambelli foi recebida no altar também pelo Sérgio Moro. Estava lá na cerimônia de casamento, estava no altar também. Ele printar uma conversa, sem contexto algum, onde a Carla, que desesperada, clamava, em nome dos brasileiros, a permanência do Sérgio Moro no ministério. Ele falar de forma fria e calculista, eu não estou à venda, bom. Ninguém falou que ele está à venda, nem ela falou. Ele dá uma resposta que ela não solicitou e não pleiteou. Parece que ele estava fazendo isso de forma pensada. E temos uma deputada desesperada, e fato é que todo mundo estava desesperado. E ele sabia que a Carla, mesmo com todo o prestígio, com toda a inteligência e sabedoria, ela não tem ali a competência legal e nem consegue mudar a cabeça do presidente para nomear o Sérgio Moro como ministro do STF. Indicar. Sérgio Moro parece que estava tentando produzir provas de forma pensada contra uma deputada que é afilhada de casamento. E isso que mais me indigna. Afilhada de casamento não é um casamento que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. O casamento aconteceu ontem. Acho que foi esse ano ainda. Isso só demonstra uma face do Sérgio Moro que nós não conhecíamos. Olha só, e não parece que a Carla Zambelli estava vendendo nada. Porque, utilizando da mesma fonte que o Sérgio Moro legitima hoje, que é a Globo, aqui é a matéria da Globo, indicando que o Sérgio Moro estava pleiteando unicamente o STF. As coisas das entrelinhas dizem muito. E denominar o Jair Bolsonaro como um traidor pelas falas soltas e sem provas e com entrelinhas em desfavor do Sérgio Moro parece uma injustiça contra o presidente da República. Eu já ia finalizar esse vídeo, mas eu vi uma matéria agora que me surpreendeu ainda mais. O Moro chama a Zambelli de guerreira e de uma merecedora de uma medalha. Que grande medalha ela recebeu de você, hein, Sérgio Moro? Te admiro. Confesso que minha carreira hoje, eu me espelho muito em você. Pelo menos nos atos como juiz. E também como ministro, diminuiu a criminalidade de forma espetacular. Em forma de número, excelente. Mas atos antiéticos dentro do militarismo e dentro das relações sociais devem ser cortados. E uma das defesas inovadoras e surpreendentes do Sérgio Moro, alguns detalhes do governo petista, é que eles não interferiram na PF. Essa não é uma verdade. Em 2007, o Lula, por discordar do diretor-geral da PF, tirou e nomeou outra pessoa, assim como o chefe da ABIN. O Sérgio Moro está com algumas falhas de memórias. E eu me entristeço verdadeiramente muito com esses equívocos e erros. Em mais um embate, o Jair Bolsonaro
diante de tudo que foi exposto aqui, ele não é o vilão da história.